Fala aí, meus alunos que se ligam no canal Aprendendo Matemática, tudo bom? Aqui quem fala é o professor Rafael Lima e hoje nós vamos falar sobre potenciação. Antes de iniciar essa aula, eu quero convidar você que é novo no canal para se inscrever e deixar o sininho com a notificação ligada. Dessa forma, toda semana você vai receber a notificação do YouTube para as nossas novas aulas, beleza? Então, galera, hoje a nossa aula vai ser sobre potenciação e para a gente começar essa aula, nós vamos falar sobre a definição desse conteúdo, né? Então, a potenciação ela é uma forma ou um método, pessoal, de abreviar multiplicações de fatores iguais. Eu gosto de conversar com meus alunos sobre esse conteúdo da seguinte maneira: eu vou separar a multiplicação em dois grupos, tá? Eu falo com meus alunos que a multiplicação ela pode ser separada como multiplicação comum. O que é a multiplicação comum, galera? Como o próprio nome já diz, é uma multiplicação onde os valores que aparecem nela, como o exemplo que eu já estou colocando aqui para vocês, não se repete. Simplesmente é uma multiplicação que não tem muito o que fazer a não ser resolver a conta e chegar na resposta. Os fatores que eu tenho aqui, ó, são todos diferentes um do outro, o valor não é o mesmo, não se repete, e eu não tenho como abreviar, eu não tenho como diminuir, né, essa minha multiplicação, a não ser resolvendo e chegando na minha resposta final. Agora, vai ter algumas multiplicações que aí nós vamos chamar de potenciação, que os valores que aparecem nela, né, os fatores que aparecem nessa minha multiplicação, se repetem não só uma, mas várias vezes, como acontece nesse nosso exemplo aqui, ó. Essa minha multiplicação, ela é uma multiplicação especial, porque nós temos que ver que o valor 4, o fator 4, ele está sendo repetido por algumas vezes. Nesse nosso caso aqui, a gente consegue transformar essa multiplicação numa coisinha chamada potenciação, né? E aí nós vamos transformar essa multiplicação numa potenciação usando um formato específico, um formato único, para que todos vocês cheguem na mesma resposta, né? O formato então da potenciação é esse que já está aqui embaixo na sua tela, tá? Então toda a potenciação, quando for transformada, ela vai ser transformada nesses três carinhas aqui. Toda potenciação vai ter uma base, tá? Que é esse número, né? Aqui está com a letra A, mas vai ser um valor numérico grande que está aqui. Vai ter em cima da base um expoente, um númerozinho pequeno, mas que tem aí o seu significado muito expressivo no cálculo. E vai ter a potência, que vai ser a resposta do meu cálculo. Então, o que vai ser a minha base? Como que eu vou conseguir definir, né, a minha multiplicação com fatores iguais? Como que eu vou conseguir definir na minha base, no meu expoente e na minha potência? É muito simples, galera. Base vai ser o valor que está sendo repetido na sua potenciação. Então, se a gente pegar esse exemplo que está aqui, o valor 4, ele é o cara que está sendo repetido. Então, ele vai ser a minha base quando eu for transformar essa multiplicação numa potenciação. O expoente, ele significa quantas vezes a base se repete. Então, para eu conseguir definir o valor que o expoente tem, eu vou ter que observar aqui quantas vezes o meu número 4 ele está sendo repetido. Se eu for observar esse exemplo, o número 4 ele está sendo repetido 5 vezes, ok? Porque olha só, 1, 2, 3, 4, 5 vezes o meu número 4 se repete. Agora, a potência ela vai ser a minha resposta, a resposta final. Ou seja, para eu conseguir encontrar a minha potência, eu vou ter que fazer a conta dessa minha multiplicação. Se vocês multiplicarem esse número 4
5 vezes, repetindo ele, ó, 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4 vezes 4, vocês vão ver que nesse nosso exemplo aqui, eu já fiz a conta, a resposta vai dar 256. Então, toda multiplicação de fatores com o mesmo valor, com o mesmo carinho ali sendo repetido, eu vou poder transformar na potenciação dessa forma. Então, essa minha multiplicação aqui, se eu fosse transformar em potenciação, ela ficaria assim, ó, a base aqui embaixo, 4, o expoente ali em cima, 5, e a minha potência é a resposta final, 256. Uma coisa muito importante que eu quero colocar para vocês antes de continuar aí falar das observações que aparecem na potenciação é o seguinte, lembrando que isso aqui só vai valer, né, essa transformação de multiplicação para potenciação só vai valer se os fatores se repetirem, tá, pessoal? Se o fator for o mesmo. Se não for o mesmo, igual aconteceu aqui, os fatores são diferentes, eu não consigo realizar essa transformação. Porque, na verdade, aqui, ó, se a gente for observar, eu não consigo definir quem é minha base, porque não tem valor que se repete. Eu não consigo definir expoente, porque não tem base, então também não tem expoente. E automaticamente eu não consigo definir nem minha resposta, né? Porque a resposta aqui, se eu for fazer essa conta, eu vou fazer a conta, vou encontrar uma resposta, mas ela não vai ser a resposta da minha potenciação, porque não tem potenciação, né, galera? Então, tem que ter essa observação. Os fatores, os valores, têm que ser todos iguais. Aí, dessa forma, pessoal, nós temos o seguinte. Temos algumas observações que eu chamo de observações muito importantes para os alunos compreenderem. Porque essas observações são 5, tá? Elas nos ajudam a economizar cálculo. Quando elas aparecerem, eu consigo definir a resposta de uma forma muito mais rápida e eficaz. São 5 observações que sempre aparecem aí como pegadinha em provas ou em exercícios, trabalhos, quando o professor está falando sobre potenciação. A primeira observação é o seguinte: potência com expoente 1. Ou seja, quando eu tenho uma situação como essa aqui, pessoal, ó, eu vou colocar da forma genérica, tá bom? Quando acontece uma situação como essa, olha o que eu tenho. Vou colocar para vocês aqui a forma genérica. Quando eu tenho uma potência com expoente 1, a resposta é igual à base. Ou seja, se eu tenho uma potenciação aqui, tem uma base, tem um expoente e tem a potência. Se eu tenho a base e o meu expoente for 1, a resposta, né, a minha potência de resposta, ela vai ser igual à base. Eu gosto de falar para meus alunos que é o famoso Ctrl+C, Ctrl+V. Exemplo, né? Vamos fazer alguns exemplos aqui bem tranquilos. Ó, 7 base, 1 é o meu expoente. Quem é a minha potência? Quem é a minha resposta? Opa, 7 é a base, o expoente é 1. Ele está dizendo, então, se o expoente for 1, a resposta é igual à base. Então, a resposta é 7. Outro exemplo que a gente pode fazer. 12 é minha base, expoente é 1. Qual é a resposta? A resposta é igual à base. Então, a resposta é 12. Mais 1. 1010. Na base é expoente 1. Como é que eu faço? Opa, expoente é 1, então a minha base ela é igual à minha resposta. Não necessita fazer conta. Na verdade, essa primeira propriedade nem tem conta para fazer, né? Porque se você for usar a definição de potenciação, o expoente é 1. Quantas vezes a minha base vai ser repetida? Uma vez. Então, nem conta vai ter. Então, se vocês tiverem com uma potenciação e o expoente for 1, Ctrl+C, Ctrl+V, a base é igual à resposta. Ok? A próxima que nós temos ali, segunda regrinha, é a do potência com expoente
zero. O que acontece quando o meu expoente for zero? Bom, essa aqui muita gente aí tem dificuldade, mas ela é muito simples. Quando vocês tiverem uma potenciação, o expoente for zero, qual vai ser a regra de resposta? Potência, olha só que bacana. A resposta é igual a 1. Então essa aqui funciona da seguinte maneira. Não importa qual é a tua base, não importa se a base ela é pequena, ela é média ou ela é grande, não importa o valor que a base tem. Se você olhou para o teu expoente e o expoente for zero, o valor zero, a resposta ela vai ser o número 1. Simples, galera. É isso. Definição, nós temos que obedecer e ponto final. Então, exemplo. Se eu tenho aqui o número 113 de base, o expoente é zero. Qual vai ser a minha potência, a minha resposta? 1. Se eu tenho 2 de base, o expoente é zero. Qual vai ser minha resposta? Minha resposta é 1. Se eu tenho 26 de base, o expoente é zero. A resposta é 1. Então não importa qual é a sua base. Se a base for negativa, professor, como é que funciona? Opa, menos 35 é a base. O expoente é zero. A resposta, resposta é 1. Ok? Então não importa qual seja a sua base, se você tem um expoente igual a zero, a resposta vai dar 1. Essa é a segunda regra que facilita muito a vida dos alunos aí que têm dificuldade de fazer essa situação. Já temos aí então, descendo um pouquinho mais a nossa tela, já temos aí a terceira regra, né? Terceira regra é quando a gente tem potência de base 10, né? Quando a potência, a base ela é fixa, ela é um número 10. Quando acontece isso aqui, ó, né? Quando acontece isso aqui, o que eu faço, né? Potência base é 10, o meu expoente eu não sei qual que é, pode ser qualquer valor. Qual vai ser a minha resposta? Galera, a resposta vai ser o seguinte, tá? A resposta, quando acontecer isso aqui, eu vou colocar o número 1 de resposta, ok? E eu vou olhar aqui para o meu expoente. A quantidade, né, o valor que aparecer aqui no meu expoente é a mesma quantidade de zeros que eu vou colocar aqui do lado do número 1. Ok? Vou repetir de novo para quem não entendeu. Quando a minha base for o 10, ela é fixa, é o número 10, e o expoente não interessa qual que é, como que eu faço para responder? Coloco o número 1 na resposta, olha aqui para o teu expoente. O valor que aparecer no seu expoente vai ser a quantidade de zeros que você vai colocar aqui na resposta. Beleza? Tá? Então, exemplo. Vamos lá. Exemplo aqui, ó, 10, minha base, o expoente é 4. Como que eu faço? Vamos lá. Eu falei para vocês colocar o número 1 na resposta. Olha para o teu expoente aqui. O teu expoente é 4. Quantos zeros você vai colocar do lado desse número 1? Vai colocar 4 zeros, ok? Então, se aqui é 4, você vai fazer assim, ó. 1, 2, 3, 4. A resposta deu 10.000. Se você fizer 10 elevado a 2, expoente é 2. Vamos lá, coloco 1 aqui. Olha para o expoente. O expoente é 2. Quantos zeros você vai colocar aqui? 1, 2. 10 ao quadrado. A resposta é 100. Precisa fazer a conta? Precisa multiplicar o 10 por ele mesmo? A quantidade de vezes que o expoente está pedindo? Não precisa, pessoal. É só observar essa regra. Se vocês fizerem da maneira tradicional, vocês vão chegar na mesma resposta. Vai dar um pouco mais de trabalho. Mas imagine uma situação dessa, por exemplo, numa avaliação. Você, aluno aí de 6º ano, 7º ano, imagina numa avaliação o quanto de minutos você vai economizar se você fizer dessa forma, né? Se você utilizar essa regra.
bastante. Então não há necessidade de realizar a multiplicação a fundo, né, de fazer do método tradicional. Usa a terceira regra que vai dar certo, né? Outro exemplo que a gente pode fazer aqui, vou fazer mais um, né? Nos outros a gente fez 3. Vamos fazer aqui, ó, 10, minha base, o expoente é 6. Olha só o trabalhão que ia dar isso aqui. O expoente é um pouquinho grande. Como é que funciona? Coloco um 1 na resposta. E olha o número 6 aqui. Se aqui é número 6, aqui vai ser o quê? 6 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Olha aqui minha resposta, né? Já está dado. Beleza? Então, se você estiver em uma situação como essa acontecendo, pode resolver dessa forma que vai estar correto. Beleza, pessoal? A quarta regra, quarta e penúltima regra da aula de hoje é o seguinte: quando a base for negativa com parênteses, tem uma situação muito importante aí porque é com parênteses. Por exemplo, isso aqui, ó, né? Como que eu vou fazer a minha potenciação? Bom, galera, aqui eu vou ensinar para vocês o método tradicional e depois eu vou dar uma dica, tá bom? Eu vou dar aí uma dica que vai ser mais interessante do que a regra tradicional. Aqui nós vamos usar a regra de sinal, tá? Porque se a gente for observar como é que funciona a definição, né, da potenciação, o meu expoente, ele diz quantas vezes a minha base está sendo repetida. Então eu vou ter que pegar essa base, quando está com parênteses, eu tenho que pegar essa caixinha toda aqui fechada e repetir ela, tá bom? Então, por exemplo, ó, se eu tenho aqui menos 2 com parênteses na quarta, né, no expoente 4, o método tradicional seria o quê? Seria nós pegarmos essa caixinha inteira aqui, esse menos 2. Se está com parênteses, você usa a caixinha inteira. Então fica menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. E está faltando mais um porque são 4 repetições. Vezes menos 2. Olha só o que eu fiz. A base, menos 2, repetido 4 vezes. Tá aqui, ó. Peguei o menos 2 com parênteses, repeti 4 vezes. Se eu fizer a conta aqui, nós vamos ter o seguinte: 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16. Esse é o valor numérico, ok? O valor numérico de 2 na quarta, né, no expoente 4, é 16. Para a gente saber o valor do sinal que esse menos 2 está carregando, eu vou ter que fazer a regrinha de sinal. Menos com menos é mais com menos é menos com menos é mais. Então, nesse nosso caso aqui, esse 16 ele é positivo. Só que tem uma regra mais simples ainda de vocês resolverem essa questão. Vou colocar aqui mais um exemplo e aí nós vamos conseguir definir essa regrinha. Outro exemplo que eu posso fazer para vocês é esse aqui, ó, menos 3 elevado, né, com expoente 3. Como é que funciona? Pega o menos 3 e repete 3 vezes. Então é o que eu estou fazendo aqui, ó. O menos 3, como ele está com parênteses, ele fica na caixinha fechada. Então, menos 3 repetido 3 vezes está aqui. Como que eu faço para encontrar a potência, a resposta? Faz 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, o valor numérico de 3 na terceira, né, no terceiro expoente é 27. Agora vamos tentar encontrar o sinal disso aqui. O sinal é, pela regra, menos com menos, mais com menos, menos. Então aqui dá menos 27. Mas vamos lá, vamos imaginar que você não saiba a regra de sinal muito bem, ou que você não aprendeu, tem muita dificuldade de entender como que funciona a regra de sinal.
Vamos lá. Como que funciona aqui então, para você que tem dificuldade com a regra de sinal? É o seguinte, antes de eu falar, já vou explicar para vocês. Essa regrinha, essa dica que eu vou dar para vocês, ela só vale para essa regra aqui, ok? Para a quarta observação. Não vale para nenhuma outra. Então só vale para a quarta observação. Vamos lá para a dica. A dica é o seguinte, ó. Vamos olhar para o expoente. O expoente ele fala muita coisa para a gente, tá bom, pessoal? Então, se vocês têm uma base negativa com parênteses, a regra é a seguinte: se o expoente for par, se esse cara aqui, ó, for par, a resposta é positiva. Ó, para qualquer número, professor? Sim, para qualquer número. Se o teu expoente for par, a resposta final ela vai ser positiva. Se o teu expoente for ímpar, como aconteceu aqui, né? A resposta, o sinal dela vai ser negativo. Ok, galera? Então, essa é a regra. Se você não sabe muito funcionar, se você não sabe muito realizar a regra de sinal, então usa essa observaçãozinha que estou dando a mais para vocês. Se esse cara aqui for com parênteses e aqui for par, a resposta lá no final ela é positiva. Se esse cara é com parênteses e aqui for ímpar, a resposta lá no final ela é negativa. Se vocês fizerem isso, vai dar certo, ok? Mas lembrando, eu gosto muito de frisar isso para todo mundo que eu ensino essa dica aí, só vai funcionar para essa situação aí, ok? E a nossa última situação, galera, é a seguinte: potência com base negativa, base dela é negativa e sem parênteses, não tem mais o parênteses. Bom, como que funciona? Funciona o seguinte: toda potência será negativa independentemente do valor numérico. Então, se você tem uma potenciação como essa aqui, ó, como essa aqui, sem parênteses, a resposta com certeza vai ser negativa, pessoal. Esse sinal que está aqui, ó, ele não é um sinal da base, ele é um sinal da conta. Ele é um sinal que você vai arrastar lá para o final. Você não vai ficar arrastando ele na base todas as vezes, igual aconteceu aqui, ó. Aqui eu tive que arrastar a caixinha inteira, o sinal e o parênteses. Aqui não. Aqui, se acontecer essa situação, esse cara aqui, esse sinal, vai lá para o final. Isso é definição. E a base, ela é positiva. Ela fica com o valor positivo e você vai resolver a multiplicação e lá no final vai dar o que você calculou. Por exemplo, ó, menos 7, sem parênteses, na expoente 2. Como que funciona? Esse sinal de menos aqui, ó, eu já vou colocar ele aqui na resposta, porque se não tem parênteses, esse sinal ele é transferido para a resposta. Essa base aqui, ela vai ser repetida duas vezes. Então tá aqui, ó. Se não tem parênteses, essa base aqui não carrega esse sinal. 7 vezes 7, 49. Então, menos 49. Ok? A mesma coisa se a gente fizer o exemplo que está aqui, ó, sem parênteses. Menos 2 com expoente 4. Como que funciona? Já vai lá na resposta e coloca o sinal de menos. Por quê? Porque está sem parênteses aqui. Então, esse cara aqui, ele é esse aqui da resposta. E o 2 repetido 4 vezes? Aí você coloca sem o sinal. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, nós já fizemos a conta, deu 16. Então aqui no final fica menos 16. A mesma coisa acontece se a gente pegar esse exemplo aqui sem parênteses.
Então, ó, 3 negativo sem parênteses no expoente 3. Já vai lá na resposta e coloca o sinal de negativo porque não tem parênteses. Então, o 3 repete 3 vezes. Tá ali, ó. 3 vezes 3 vezes 3, nós já fizemos a conta e deu 27. Então, fica menos 27. Então, o que acontece? Qual é a diferença da observação 4 para a observação 5? A observação 4, pessoal, algumas respostas serão positivas e outras respostas serão negativas. Vai depender da regra de sinal que você vai ter que fazer. Já na observação 5, não tem chororô, pessoal. Todas as respostas da observação 5, quando não tem parênteses, será negativo. Então, essa é a diferença da observação 4 para a observação 5. E, já que terminamos essas 5 observações, também chegamos, galera, ao final da nossa aula. Espero que você tenha conseguido compreender, que eu tenha conseguido passar para vocês aí todo esse conteúdo. Essa é a hora de você deixar aquele like, aquele comentário, seja bom, seja ruim, deixa seu comentário aí porque a gente precisa saber o que você achou dessa aula. E também essa é a hora de você compartilhar aí no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, para todos os seus colegas aprender matemática igual você aprendeu. Beleza? Então te vejo na próxima aula. Muito obrigado por tudo. Até a próxima, galera. Tchau!